Isaías, capítulo 7. Na época em que Acás, filho de Jotão, neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim, da Síria, e o rei Peca, filho de Remalias, de Israel, atacaram Jerusalém, mas o ataque não foi bem sucedido. Quando o governo de Davi descobriu que a Síria havia combinado forças com Efraim, isto é, Israel, Acás e seu povo ficaram abalados, tremendo como vara verde. Então o Eterno disse a Isaías: Vá e encontre-se com Acás. Leve também seu filho, Sear-Jazube, um remanescente voltará. Encontre-se com ele no lado sul da cidade, no final do aqueduto, na parte em que ele desemboca no tanque superior. Isso fica na estrada que vai para o local público dos lavadeiros. Diga a ele: ouça, acalme-se. Não tenha medo e não entre em pânico por causa desses dois topos de lenha queimada, Rezim da Síria e o filho de Remalias. Eles falam grosso, mas não são de nada. A Síria e o filho de Remalias, de Efraim, tramaram contra você. Eles conspiraram, dizendo: Vamos declarar guerra a Judá e destruí-lo, tomar posse do país e designar o filho de Tabeel, rei vassalo, sobre eles. Mas o Eterno, o Senhor, diz: Isso não vai acontecer. Não vai dar em nada, porque a capital da Síria é Damasco, e o rei de Damasco é um mero homem, Rezim. Quanto a Efraim, em 65 anos estará reduzido a entulhos, e nada sobrará. A capital de Efraim é Samaria, e o rei de Samaria é só o filho de Remalias. Se vocês não se firmarem sobre a fé, não terão onde pisar firme. O Eterno falou novamente com Acás. Dessa vez disse: Peça um sinal milagroso ao Eterno. Qualquer coisa, seja ousado, pode pedir o céu. Mas Acás respondeu: Eu nunca faria isso. Jamais faria exigências desse tipo a Deus. Então Isaías disse: Então ouça isto, governo de Davi. Já é ruim que você canse o povo com suas hipocrisias piedosas e covardes. Mas agora você está cansando Deus. Por isso o Senhor dará um sinal milagroso a você mesmo assim. Preste atenção. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Eles o chamarão Emanuel, Deus conosco. Quando a criança tiver 12 anos de idade, já capaz de tomar decisões morais, a ameaça de guerra terá passado. Fique tranquilo, porque esses dois reis que tanto atormentam você já estarão fora de cena. Mas ouça também esta advertência: o Eterno executará contra você, seu povo e seu governo, um juízo mais severo que qualquer outro desde o tempo em que o reino se dividiu, quando Efraim deixou Judá. O rei da Síria está chegando. Quando o momento chegar, o Eterno vai assobiar para chamar as moscas do rio Nilo no Egito e as abelhas da terra da Assíria. Elas infestarão cada fenda e cada canto dessa terra. Não haverá como escapar delas. O Senhor vai tomar a navalha alugada do outro lado do Eufrates, ninguém menos que o rei da Síria, e rapar o cabelo da cabeça e os pelos das pernas de vocês, deixando-os envergonhados, expostos e desnudos. E quando ele fizer isso, também vai rapar sua barba. Será um tempo em que os sobreviventes vão se considerar felizes se tiverem uma vaca e algumas ovelhas. Ao menos terão leite. Os que restarem na terra aprenderão a se contentar com as comidas mais simples, coalhada e mel. Mas isso ainda não é o fim. Esta terra, que antigamente estava coberta de belas vinhas, milhares delas que valiam milhões, será outra vez infestada de ervas daninhas, mato e espinheiros em todo lugar. Não prestará para nada, a não ser para caçar tatus. O gado e as ovelhas terão dificuldade para conseguir forragem nos campos.
e não haverá nem resquício daqueles jardins e campos férteis bem cuidados. Isaías, capítulo 8. Então o Eterno me disse: pegue uma folha enorme e escreva com tinta que não se apague. Isto pertence a Maher-Shalal-Has-Baz, despojo rápido, saque veloz. Consegui que 2 homens honestos fossem testemunhas do documento: Urias, o sacerdote, e Zacarias, filho de Jeberequias. Em seguida fui para casa e deitei com minha esposa, a profetisa. Ela engravidou e deu à luz um filho. O Eterno me disse: chame-o Maher-Shalal-Has-Baz. Antes que esse bebê diga mamãe ou papai, o rei da Síria terá saqueado a riqueza de Damasco e a riqueza de Samaria. O Eterno falou comigo de novo e disse: já que esse povo virou as costas para as águas mansas de Siloé e se encantou com Rezim e com o filho de Remalias, vou intervir e confrontá-los com as águas turbulentas do Eufrates, o rei da Síria e sua ostentação, um rio na enchente, as margens transbordando, alagando Judá e varrendo tudo o que encontra pela frente. A água baterá no queixo de vocês, um paredão de água de um rio turbulento, ó Emanuel, se espalhando pela terra de vocês. Mas encarem os fatos, todos vocês opressores, e se preparem. Ouçam todos vocês, distantes e próximos. Engulam em seco e preparem-se para o pior. Sim, engulam em seco e preparem-se para o pior. Podem conspirar à vontade, porque não vão conseguir nada. Seus planos serão apenas conversa fiada, palavras vazias, porque depois de tudo dito e feito, a última palavra é do Emanuel, Deus conosco. O Eterno falou sério comigo, agarrou-me pelos braços e me advertiu a não me misturar com o povo. Ele disse: não seja como esse povo, sempre com medo de que alguém esteja conspirando contra eles. Não tenha medo do que eles têm medo. Esqueça as preocupações que os dominam. Se você quer se preocupar, preocupe-se com o Santo. Tema o Senhor dos exércitos de anjos. O Santo pode ser um lugar de refúgio, ou a rocha que bloqueia o caminho. A pedra no caminho das 2 casas teimosas de Israel. Um muro impedindo a passagem dos cidadãos de Jerusalém. Muitos vão dar de cara com essa rocha e quebrar as pernas. Serão bloqueados por esse muro e não conseguirão passar por ele. Registre o testemunho. Guarde o ensino para meus seguidores, enquanto espero pelo Eterno, que decidiu se esconder, enquanto fico esperando por ele. Vou ficar firme nessa espera, eu e os filhos que o Eterno me deu como sinais para Israel, sinais de advertência e de esperança da parte do Senhor dos exércitos de anjos, que estabeleceu sua morada no Monte Sião. Quando alguém disser a você: tente a ajuda dos adivinhos, consulte os que buscam o além, por que não buscar auxílio do mundo dos espíritos? Por que não consultar os mortos? Diga a eles: não, vamos estudar as Escrituras. Os que experimentam outros caminhos acabam num beco sem saída. Estão sempre frustrados e ansiosos, indo atrás de tudo que aparece, e quando nada dá certo, ficam irados e amaldiçoam um Deus após outro. Olham numa direção e na outra, para cima, para baixo, para os lados, e não enxergam nada. Só uma parede branca, um buraco vazio. Eles acabam no escuro e sem nada. Isaías, capítulo 9. Mas não haverá escuridão alguma para os angustiados. É certo que no passado ele humilhou os territórios de Zebulon e Naftali, mas está chegando o tempo em que ele irá tornar gloriosa toda aquela terra. Caminho para o mar, Rio do Jordão, Galiléia internacional. O povo que vivia nas trevas viu grande luz. Assentados naquela escura região da morte,
viram o sol raiar. Tu repovoaste a terra, expandiste a alegria desse povo. E eles estão felizes na tua presença. Alegria de festa, alegria de grande celebração, com troca de presentes caros e saudações calorosas. O abuso dos opressores e a crueldade dos tiranos com seus chicotes, cacetetes e xingamentos já se foram, acabaram. Chegou a libertação, tão surpreendente e repentina quanto a vitória de Gideão sobre Midian. As botas dos soldados invasores e os uniformes encharcados de sangue inocente serão empilhados e queimados, e a fogueira permanecerá acesa vários dias. Porque um filho nasceu para o nosso bem. Um filho foi dado de presente a nós. Ele vai assumir o governo do mundo. Seu nome será Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe de bênção plena. A autoridade de seu governo vai se expandir e não haverá limites para a restauração que ele irá promover. Ele governará com base no trono histórico de Davi, no reino prometido. O reino será estabelecido firmemente e se manterá por meio de justiça e vida íntegra. Começa agora e durará para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos de anjos fará tudo isso. O Senhor enviou uma mensagem contra Jacó. Ela foi parar no degrau da porta de Israel. Todo o povo logo ouviu a mensagem, Efraim e os cidadãos de Samaria. Mas essa gente orgulhosa e arrogante não deu crédito à mensagem, dizendo: as coisas não estão tão ruins. Podemos enfrentar qualquer situação. Se nossas construções forem derrubadas, vamos reconstruí-las e serão maiores e melhores. Se nossas florestas forem cortadas, vamos replantá-las com árvores melhores. Assim o Eterno instigou os inimigos contra eles. Fez que os atacassem. Do leste, os arameus. Do oeste, os filisteus. Israel virou um caos. Mas ele ainda está virado com o punho cerrado, pronto para atingi-los de novo. Mas o povo não deu a mínima para aquele que os atingiu. Não se rendeu ao Senhor dos exércitos de anjos. Assim o Eterno cortou a cabeça e a cauda de Israel, a palma e o junco, ambos no mesmo dia. Os anciãos inchados de orgulho eram a cabeça, os profetas mentirosos, a cauda. Os que tinham o dever de orientar o povo o levaram a um beco sem saída, e os que seguiram esses líderes ficaram desorientados. Foi por isso que o Senhor perdeu o interesse pelos jovens e retirou o seu carinho pelos órfãos e pelas viúvas. Todos se revelaram maus, falando obscenidades e tolices. E mesmo depois disso, ele ainda está virado, com o punho cerrado, pronto para atingi-los de novo. A maldade deles queimava como um fogo descontrolado, do tipo que consome tudo que está no caminho, árvores, arbustos, mato e capim, enchendo o céu de fumaça. Mas o Senhor dos exércitos de anjos retribui fogo com fogo e incendiou a terra toda. Transformou o povo em fogo consumidor, e eles acabaram consumindo uns aos outros em seus desejos. Era um apetite insaciável, todos se enchendo e se fartando à torto e à direito de pessoas e coisas. Mesmo assim morreram de fome. Nem mesmo seus filhos escaparam do apetite e da voracidade. Manassés devorou Efraim, e Efraim devorou Manassés, e ambos se uniram contra Judá. Depois disso, ele ainda está virado, com o punho cerrado, pronto para atingi-los de novo. Isaías, capítulo 10. Ai de vocês que fazem leis injustas, que elaboram projetos de lei para oprimir o povo. Leis que tornam o povo miserável, que roubam a dignidade dos desamparados, que exploram as viúvas indefesas, que tiram vantagens das crianças sem lar. O que vocês vão dizer no dia do juízo, quando ele os surpreender? A quem vocês vão pedir ajuda?
De que adiantará o dinheiro de vocês? Vocês serão uma paisagem triste, como prisioneiros amontoados ou cadáveres empilhados na rua. Mesmo depois de tudo isso, Deus ainda estava irado, com o punho cerrado, pronto para atingi-los de novo. Ai da Assíria, arma da minha ira. Minha ira é um cacetete nas mãos dela. Eu a envio contra uma nação perversa, contra o povo com quem estou furioso. Dei a ela ordem para se apossar de tudo que pertence ao meu povo e depois enfiar o rosto dele na lama e deixá-lo ali. Mas a Assíria tem outros planos, tem outra coisa em mente. Ela está a fim de destruir por completo, de pisar e eliminar quantas nações puder. A Assíria diz: não são meus comandantes todos reis? Não têm autonomia para fazer o que quiserem? Não foram eles que destruíram Calno e Carquemis, e também Ramate e Arpade? Não arrasaram Samaria como fiz com Damasco? Eu eliminei reinos cheios de deuses muito mais assustadores que tudo o que há em Jerusalém ou Samaria. Assim, quem vai me impedir de destruir Jerusalém como destruí Samaria e todos os seus ídolos? Depois de tratar o caso do Monte Sião e de Jerusalém, o Senhor vai dizer: agora é a vez da Assíria. Vou castigar a arrogância e a petulância do rei da Assíria, essa postura altiva e orgulhosa, pois anda dizendo por aí: fiz tudo isso sozinho, sou melhor que qualquer um. Apaguei as fronteiras de países inteiros, entrei e peguei o que quis, ataquei como um touro e derrubei os reis dos tronos. Estendi o braço e tomei os seus bens, fácil como é para um menino tirar os ovos de um ninho. Assim como o fazendeiro colhe laranjas, recolhi o mundo na minha cesta, e ninguém nem mesmo tentou bater asas. Ninguém ousou dar um pio. Será que o machado toma o lugar de quem o usa? Ou a serra se considera mais importante que o serrador? Seria como se a pá fizesse seu trabalho usando o cavador, como se o martelo usasse o carpinteiro para pregar os pregos. É por isso que o Senhor dos exércitos de anjos vai enviar uma doença sobre os temíveis guerreiros assírios. Debaixo da abóbada da fulgurante glória de Deus, um fogo arrasador irromperá. A luz de Israel será conflagrada. O santo explodirá numa tempestade de fogo, e num único dia reduzirá a cinzas os últimos espinheiros assírios. O Eterno destruirá as árvores esplêndidas e os magníficos jardins. O corpo e a alma dos assírios serão reduzidos a nada. Serão como um inválido dominado pela doença. Uma criança poderá contar o que sobrou das árvores nos dedos das mãos. Naquele dia, o que sobrar de Israel, os poucos sobreviventes de Jacó, já não vão se impressionar tanto com a opressora Assíria. Eles vão confiar no Eterno, o Santo. Sim, e de verdade. Esse pequeno grupo, o que restar de Jacó, irá voltar para o Deus forte. Seu povo Israel já foi numeroso como a areia da praia, mas apenas uns poucos vão retornar. A destruição foi determinada, transbordando de justiça, pois o Senhor dos exércitos de anjos, vai concluir o que começou no mundo todo. Por isso o Senhor dos exércitos de anjos diz: meu querido povo que vive em Sião, não fique aterrorizado com os assírios quando eles atacarem com clavas e os ameaçarem com varas, como fizeram os egípcios. Em pouco tempo, minha ira contra vocês terá passado, e então vou direcioná-la contra eles. Eu, o Senhor dos exércitos de anjos, vou persegui-los com um chicote e eliminá-los definitivamente, como Gideão acabou com Midian na rocha de Horebe, e como Moisés virou a mesa dos egípcios. Naquele dia, a Assíria será arrancada das suas costas,
e o jugo da escravidão será tirado do pescoço de vocês. A Síria está a caminho, subindo de Rimon na direção de Aiate. Atravessou Migron e acampou em Micmas. Cruzou o vale e armou acampamento em Geba para passar a noite. Ramá treme de pavor. Gibeá de Saul já fugiu. Grite por socorro, filha de Galim. Dê ouvidos a ela, Laís. Faça alguma coisa, Anatote. Madmena foge para as colinas. O povo de Gebim corre em pânico. O inimigo se aproxima de Nob. Já está quase lá. Ao avistar a cidade, ele sacode o punho contra o monte da preciosa cidade de Sião, o monte de Jerusalém. Mas agora preste atenção. O Senhor dos exércitos de anjos, gira seu machado e poda os galhos, transforma em lenha as árvores gigantescas, arrasa essa enorme floresta em marcha. Seu machado transformará a floresta em palitos de dentes. Esse exército, parecido com o Líbano, será reduzido a cavacos. Isaías, capítulo 11. Um ramo verde vai brotar do tronco de Jessé. Um renovo rebentará de suas raízes. O Espírito do Eterno, doador da vida, paira sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que orienta e concede força. O Espírito que instila a sabedoria e o temor do Eterno. O temor do Eterno será sua alegria e prazer. Ele não vai julgar pelas aparências, nem tomar decisões com base em rumores. Ele vai julgar a causa dos oprimidos, com base no que é correto, pronunciar sentenças justas em favor dos pobres da terra. Suas palavras vão inspirar respeito e reverência. Um mero sopro de seus lábios derrubará os maus. Toda manhã, ele se vestirá com roupas e botas adequadas para o trabalho e se empenhará em edificar justiça e fidelidade na terra. O lobo vai brincar com o cordeiro e o leopardo vai dormir com o cabrito. O bezerro e o leão comerão no mesmo coxo e uma criança será capaz de cuidar deles. A vaca e o urso vão pastar no mesmo campo. Seus bezerros e filhotes vão crescer juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criança de colo vai engatinhar sobre o ninho da cobra, e a que começou a andar enfiará a mão na toca da víbora. Nem animal nem homem irá ferir ou matar alguém no meu santo monte. Toda a terra vai se encher do conhecimento do Deus vivo, um conhecimento tão grande e profundo como o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé será levantada e estabelecida como uma bandeira para reagrupar os povos. Todas as nações virão a ele, e o lugar em que ele reinar será glorioso. Naquele dia, o Senhor também se empenhará a segunda vez em trazer de volta seu povo espalhado, o que restou dele. Ele os trará da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinear, de Ramate e das ilhas do mar. E ele levantará bem alto essa bandeira, que será visível a todas as nações. Reunirá todos os exilados de Israel e atrairá todos os refugiados de Judá, dos 4 ventos e dos 7 mares. O ciúme de Efraim se desfará. A hostilidade de Judá desaparecerá. Efraim não será mais o rival ciumento de Judá. Judá deixará de ser o rival hostil de Efraim. Irmãos de sangue outra vez unidos, atacarão os filisteus a oeste e juntarão forças para saquear os povos do leste. Atacarão também Edom e Moabe. Os amonitas se dobrarão diante deles. O Eterno secará mais uma vez o mar vermelho do Egito, tornando fácil a travessia. Ele mandará um vento quente sobre o grande rio Eufrates e o reduzirá a 7 ribeiros gotejantes. Ninguém precisará nem mesmo molhar os pés. No final, haverá uma estrada que virá de lá da Síria e garantirá uma viagem tranquila para o que restou do povo de Deus.
uma estrada como a que Israel usou quando saiu marchando do Egito. Isaías, capítulo 12. E você dirá naquele dia: eu te agradeço, ó Eterno. Tu estavas irado, mas tua ira não durou para sempre. Tu a retiraste e vieste me confortar. Sim, de fato Deus é minha salvação. Eu confio nele, não vou ter medo. O Eterno, sim, o Eterno, é minha força e minha canção. E o que é melhor, minha salvação. Com alegria, vocês vão tirar água da fonte da salvação. E enquanto o fizerem, irão dizer: deem graças ao Eterno, louvem seu nome, peçam qualquer coisa a Ele, proclamem entre as nações o que Ele fez, façam conhecida a sua reputação. Cantem hinos de louvor ao Eterno, foi Ele quem fez todas as coisas. Que toda a terra saiba o que Ele fez. Cante de todo o coração, ó Sião, até que todos ouçam. O grande Deus habita entre vocês, o Santo de Israel.